Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para uma meditação na Palavra de Deus e quero fazer um pedido a vocês novamente. Vocês se inscrevam neste canal, acione o sininho lá para receber as notificações e fazendo isso vocês vão estar nos ajudando. Além do mais que dependemos também da sua oração. O texto da Palavra de Deus que vamos ler esta noite está na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 2. Eu vou ler dos versículos 1 até o versículo de número 4. Assim está escrito na palavra do Senhor. Portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Por quê? Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Esse é o texto que tenho para nossa meditação nesta noite. Aqui, o apóstolo que escreveu esta epístola, ele traz à nossa lembrança o cuidado que precisamos ter com relação aonde já chegamos na medida da fé, no conhecimento da palavra de Deus, após ouvi-la e atentar para ela. Então chega o momento em que ele está nos advertindo para que nós não venhamos a nos descuidar, distrair, ocupar-se com outras coisas e colocar as verdades espirituais em segundo plano, porque isto é muito perigoso. Então ele começa esta exortação, este chamado à responsabilidade para o povo de Deus, dizendo o seguinte: portanto, ou tendo em vista o que ouvimos, o que recebemos, como fomos instruídos, aonde chegamos e estamos no momento, portanto, ainda assim, convém, é necessário, é louvável, é o melhor a se fazer, é atentar, convém atentar, ou seja, focar o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa vontade, o nosso intelecto, atentar com mais diligência. Diligência é o cuidado minucioso, com prudência, com responsabilidade. Tem um peso muito grande esta palavra, atentar com mais diligência. Lembra a mulher que perdeu as moedas dentro de casa? Para encontrá-la, ela precisou procurá-la com diligência, com cuidado, varrer a casa, procurar de toda forma, diligentemente, com muito cuidado, com muito foco, com muita responsabilidade, até que ela veio encontrar. E aqui o apóstolo está nos dizendo: convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido.
A palavra de Deus, ela nos afirma que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, a Escritura afirma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o que nós ouvimos e que continuamos a ouvir no dia a dia, concernente à palavra de Deus, tem esta responsabilidade de criar em nós este desejo, este cuidado para a perseverança na fé, de atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Porque nós vivemos num tempo, meus irmãos, tão perigoso, tão comprometedor, que se houver um descuido da nossa parte, nós colocaremos a perder aquilo que recebemos de Deus, que tem sustentado a nossa vida de comunhão com Ele. Porque este mundo é tão mau, tão cruel, tão enganoso, tão fantasioso, que muitas das vezes as pessoas trocam o certo pelo duvidoso. Mas o apóstolo está dizendo, não, convém a nós atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela, ou seja, para que não venhamos a sair do caminho que foi proposto, que foi preparado por Deus para que nós caminhássemos por ele. E este caminho preparado pelo Senhor Jesus foi marcado pelas suas pisadas. Porque diz a Escritura, ele deixou-nos o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Então a advertência é necessária, porque quando vem o sofrimento, quando vem a perseguição, quando vem o problema, quando vem a necessidade, quando vem o desentendimento, quando vem o desencontro, a tendência é levar ao desânimo, ao descuido, a procurar caminhos alternativos e descair da firmeza. Mas ele aqui está dizendo, não, precisa atentar com mais diligência, precisa continuar olhando para Jesus. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus é o nosso Salvador, o nosso libertador, o nosso conselheiro fiel e verdadeiro. Jesus é aquele que nos toma pela mão e nos conduz em segurança. Então ele está dizendo aqui que nós não podemos descuidar desta nossa vida com Deus. E das razões, por quê? Se a palavra que foi falada pelos anjos lá no Monte Sinai, quando foram entregues a Moisés, se aquela palavra permaneceu firme, a palavra de Deus é firme, sustentáculo, segurança, alicerce, fundamento. Essa é a palavra de Deus. Porque se a palavra falada pelos anjos, ela foi falada pelos anjos, mas não é a palavra do anjo, é a palavra de Deus. Como nós fazemos nos dias de hoje, nós pregamos a palavra, anunciamos a palavra, mas ela não é a nossa palavra, ela é a palavra de Deus. E Deus tem cuidado com a sua palavra. Haja vista que nos dias em que estamos atravessando, muitos pregam de qualquer maneira, com subterfúgio, com segundas intenções, usam a palavra de Deus para se autopromover, se beneficiar e conseguir alguma coisa. Outros usam a palavra de Deus para suscitar em algumas pessoas diferenças. E o apóstolo Paulo disse, não importa, se eles estão pregando, se é por boa fama,
se é por má fama, se é por inveja, se é por amor, se é por fé, se é com incredulidade, não importa. Eles estão anunciando a palavra. E a palavra de Deus é viva, é poderosa, não importa quem a diga. O compromisso de Deus é com a palavra dele. E aqui esta palavra foi transmitida pelos anjos para aquele povo da época de Moisés, e diz aqui que se esta palavra permaneceu firme e todos aqueles que transgrediram, que desobedeceram, que não atentaram, que se descuidaram da recomendação de Deus para a sua vida, eles receberam então a retribuição, ou seja, eles receberam a consequência do ato que eles praticaram em desobediência à palavra e à vontade de Deus. E ele agora coloca para nós: como escaparemos agora nós, depois de tantas pessoas anunciar e pregar esta palavra, depois de tanto que o Senhor revelou progressivamente o seu plano para a salvação e libertação da humanidade? Ele diz no versículo 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Veja, a salvação, o livramento, a libertação, a cura, a segurança, a provisão, a proteção, o perdão, tudo isto está incluído nesta tão grande salvação. E Simeão disse: Deus levantou uma salvação poderosa na casa de Davi. Esta salvação é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é o Salvador. Jesus é quem salva. Ninguém mais tem o poder de salvar. Ninguém mais tem esta condição. O único que pode salvar, e salvar perfeitamente, é Jesus. Porque ele entregou-se a Deus, a sua vida, em sacrifício, no preparo desta salvação gloriosa e maravilhosa, que eu e você alcançamos pela fé. Quando alguém ao pregar esta palavra, nós a ouvimos e o Espírito Santo levou-a ao nosso coração e fez em nós o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e entendemos o caminho que estávamos, que não era bom, e o que Deus nos oferecia através de Jesus era suficiente para nos libertar, nos transformar e nos transportar para a presença de Deus. Nós cremos no Senhor e deixamos o caminho para trás. E quando tomamos esta decisão, Jesus nos recebeu com amor, com perdão, com alegria, colocou dentro de nós segurança, direção, vitória, fé, coragem, alegria e perseverança. São estas coisas que Jesus coloca na vida do salvo. Então nós estamos caminhando por isto. Agora, com o passar do tempo, alguns vão se esfriando. Parece que vai perdendo o ânimo, parece que vão deixando de crer. Quando a própria palavra de Deus, ela afirma que a vereda dos justos, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, a cada momento em que nós estamos permanecendo na presença do Senhor, nós temos que ir nos aproximando, aprofundando mais, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, crescendo na comunhão, na intimidade com o Senhor, na disponibilidade para obedecer a sua palavra e entender o seu caminho para a nossa vida. E o escritor, ele diz o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos?
para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor. Jesus veio anunciando esta salvação. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar, para curar, para libertar, para levantar, para salvar. Foi para isso que Jesus foi ungido por Deus. E ele fez esse trabalho. Quando ele lá no alto da cruz, nos seus últimos instantes, ele diz: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele disse isso, ele rendeu, ele entregou-se, ele consumou. A obra da salvação foi consumada, foi realizada, foi completa, foi feita uma vez por todas. Nada mais precisa ser feito como alguma coisa necessária para a salvação. Salvação está em Cristo, está em Jesus. Chegando-se a ele, recebe dele a salvação. E ele diz aqui, esta tão grande salvação, que ela começou a ser anunciada pelo Senhor, e depois ela foi confirmada pelos que a ouviram. Este é o resultado. A palavra de Jesus, a obra de Jesus, o poder de Jesus, o perdão de Jesus, quando ele acontece na nossa vida, a mudança, a transformação. Não tem como continuar do mesmo jeito depois de um encontro pessoal com Jesus. Todos quantos se encontraram com Jesus e foram por eles aceitos, perdoado e transformado, eles tiveram as suas vidas mudadas. Mudou o pensamento, mudou o sentimento, mudou a vontade, mudou o direcionamento, mudou a intenção, mudou a ocupação, mudou o caminho por onde estava seguindo, mudou a direção. Tudo muda, porque Jesus faz diferença na vida das pessoas. Se existe alguém que veio a Jesus e continua na prática do mesmo caminho, do mesmo pensamento, pecaminoso, vingativo, ordinário, desumano, cruel, ignorante, egoísta, ainda não teve a experiência com Jesus. Precisa ter um encontro com Jesus. Quando há este encontro, a vida é transformada. Quem mentia, não mente mais. Quem enganava, não engana mais. Quem desprezava, não despreza mais. Quem tinha vícios é liberto dos vícios. Quem vivia de obter vantagens fáceis pela vida dos outros, agora vai ter o cuidado de ter o seu trabalho e com o seu suor conseguir o necessário para a sua subsistência, mas com alegria, com paz, com vitória, com a confiança, com o valor espiritual dado por Jesus na salvação. Então, salvação gera transformação. Quando o comportamento não difere do comportamento de quem ainda não veio a Cristo, revela-se que não houve o encontro verdadeiro. Pode ter ido apresentar-se, pode ter a aceitação apenas mental, mas no coração não entrou a palavra de Deus que gera vida, que gera mudança, que gera transformação. Então o Senhor Jesus disse, aqueles que foram alcançados, que ouviram a sua palavra, esta salvação foi confirmada através dos que ouviram. E todos notam a diferença quando uma pessoa recebe a Jesus. Até o andar muda, o trato, o comportamento,
a vestimenta, o linguajar, tudo muda. Aonde a sua audição está focada, muda também. Porque agora ele tem um novo direcionamento para a vida. Jesus veio, fez morada no seu coração, seus pecados foram perdoados, o Espírito Santo veio habitar, ele agora coordena a sua vida e as suas ações, o seu caminhar, o seu trabalho, a sua atitude, ela vai identificar que você está sendo guiado por Jesus. Não pode se descuidar da salvação. Passou-se o tempo, a época que vivemos é outra, mas a palavra de Deus não muda. Ela é a mesma. Ela é imutável. Portanto, siga firme no seu caminhar de obediência, de temor e de fidelidade a Deus. Continuando, diz o seguinte: testificando também Deus. Olha, os anjos entregaram lá a palavra. Os profetas vieram anunciando que a salvação estava preparada por Deus e viria no tempo exato, na plenitude dos tempos, um tempo estabelecido por Deus, quando Jesus veio, nascido debaixo da lei, nascido de mulher, que entregou-se a si mesmo para remir a humanidade. Com Jesus, ele apregoou esta mensagem. E os que ouviram e receberam, confirmaram com a vida, com o testemunho. E o próprio Deus, agora, vem confirmando, cooperando, ajudando, participando, instruindo, orientando aqueles alcançados por Jesus no seu caminhar. Então diz aqui, testificando também Deus com eles. E de que maneira Deus testifica desta salvação? Com sinais, com milagres, com várias maravilhas, com dons do Espírito Santo. É desta forma que Deus coopera. E esses dons são distribuídos pelo Espírito Santo. Então Deus vai habilitando as pessoas com os dons do Espírito Santo, confirmando a palavra, com sinais, com maravilhas, com dons espirituais, com milagres que são realizados. Este é o agir de Deus, é o operar de Deus para a vida das pessoas. Então, quando nós somos advertidos a atentar com mais diligência, é porque alguém pode estar correndo um sério perigo de ser desencaminhado da fé por alguma coisa que o está atraindo, está ocupando lugar na sua mente e no seu coração, e você está se deixando levar e não percebe o caminho difícil em que está entrando. Mas esta noite, a palavra de Deus vem para o teu coração. Não se descuide. Não se distraia. Não se misture. Atente diligentemente para o que diz a palavra de Deus. Firma nela a tua vida. Firma na palavra de Deus a tua esperança. Não se deixe levar por nada desta vida. Aborrecimento faz parte da vida. Decepção, tristeza, desencontro, estas coisas acontecem. E muitas pessoas, quando se defrontam com problemas, a primeira coisa que eles abrem a mão é da comunhão com Deus. Deixa de ter a comunhão, deixa de orar, deixa de ler a palavra de Deus, deixa de estar em contato com os céus, e com isto vai descendo despenhadeiro abaixo para o lamaçal do pecado.
E não é assim. Salvação não é para ser descartada. Jesus não é para ser colocado de lado. Jesus não é o peso na nossa vida. O que pesa na nossa vida é o pecado quando o cometemos. Ele pesa, escraviza, traz vergonha, traz tristeza, endurece o coração. Mas com Jesus atuando lá, você pode ser liberto, você pode ser transformado, sua vida pode ser mudada. E Jesus quer mudar o teu coração ainda hoje. Esse estado de coisas, e esta conduta em que você está agindo nestes dias, não condiz com a vontade de Deus. Arrependa-se, confessa-te ao Senhor Jesus, suplica dele o perdão para o teu coração, e ele renovará em você a esperança de salvação. Esta palavra que tenho para você esta noite. Não brinque com as coisas de Deus. Salvação é algo precioso. O valor foi incalculável. Diz a Bíblia que se alguém quisesse oferecer alguma coisa pela sua redenção, não é ouro, não é prata, não é nada que tenhamos recebido ou adquirido nesta terra. O único valor que foi aceitável por Deus para nossa salvação e que não tem preço foi o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, foi o preço estabelecido e foi o preço aceito por Deus como obra completa, obra realizada. E agora, todos que se voltam a Jesus recebem dele a salvação de graça. Recebe a salvação por graça. Não paga nada. Nada. Jesus já pagou. E Jesus não está cobrando preço de salvação. Jesus oferece gratuitamente. A palavra de Deus diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um dom, é gratuito e é vida eterna. Vida salva, vida liberta, vida amparada pelo Senhor, vida protegida por Deus, vida direcionada por Ele e capacitado a falar as palavras de Deus para quantos ainda não têm o conhecimento desta palavra. Então vamos nos afirmar diante do Senhor, vamos estar em pé diante dele, vamos atentar a cada dia, vamos olhar com os olhos espirituais e discernir os acontecimentos à nossa volta e aquilo que está procurando nos atrair para alguma direção ou para alguma ação, que tenhamos de Deus o discernimento para saber o que está certo e o que está errado. Aquilo que glorifica a Deus e o que não glorifica. Hoje eu te conclamo para que chegue mais perto de Jesus. Aproxime-se de Jesus. Coloque-se em disposição a Ele. Ouça o que Ele tem para a sua vida. Ele tem salvação, perdão, livramento, graça, vitória, alegria, paz, contentamento, suprimento, tudo Ele tem para cada um de nós. Então fique com esta palavra de Deus para o seu coração.
Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Siga firme, meu irmão. Siga firme, minha irmã. Não desanima, não. Está próximo o dia do Senhor chamá-lo para o encontro eterno. Não para na tua caminhada. Não entristeça o teu coração. Levanta este teu olhar. Renova nele a tua esperança. Firma-te em Cristo Jesus. Ele será o teu socorro, o teu guia fiel até a morte. Deus te ajude, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Amém.